Paz do Senhor, amada igreja do Senhor, paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 10, 17 ao 20. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos hoje um curso de doutrina, estudo da palavra, estudo ao qual Deus quer falar com a sua noiva, a sua igreja. Deus, Ele está aqui nesse lugar, recebendo nossa adoração, nossa gratidão a Ele. Por estarmos vivendo um tempo de dificuldade, mas podemos dizer que o Senhor tem nos sustentado com a sua força, com a sua graça maravilhosa. Sejam bem-vindos nessa live. Que a presença do Espírito Santo seja grande nas vossas vidas. Eu gostaria que você fosse missionário agora, nessa noite, para convidar seus amigos, suas amigas, para estarem participando dessa live conosco. Convide, talvez esteja nessa noite uma pessoa necessitada de ouvir uma palavra, de ouvir, ter paz. Convide seus amigos, convide pessoas que têm falado para você que não sabe o que faz na sua vida. Seja porta-voz de Deus, deixe o Espírito Santo do Senhor agir através de você mesmo. Deus está aqui, amém? Vamos começar com a oração. Ó Deus maravilhoso, Pai, queremos elevar os nossos olhos, Senhor, meu Deus, ao alto nessa noite. Queremos te bendizer e te agradecer por mais uma noite, Pai, que tem nos dado. Tem nos dado, Senhor, refrigério, tem nos dado, Senhor, teu bálsamo. Não tem faltado, Senhor, a tua presença, Pai, a nos cercar. Quando tu dizes na tua palavra que acampa-se ao nosso redor os teus anjos, porque eles nos livram, Senhor, de todo mal e de toda armadilha. Os nossos olhos podem não contemplar, mas nós estamos dentro da tua palavra, amparados, socorridos, protegidos pelos teus anjos, meu Deus. Nessa noite, meu Pai, nós apresentamos cada vida, cada lar, cada semente, Senhor, meu Deus, que tu venha, Senhor, dar nessa noite, através da palavra, seja plantado em cada coração. Se existem corações vazios, sejam preenchidos pela presença do teu Espírito Santo. Se existem pessoas assoladas com derrotas, sejam erguidas pela tua mão. Se existem pessoas enfermas, ó Pai, tu venha curar. Mas visita cada lar, visita agora cada casamento, visita os filhos, as filhas, visita, Senhor, os lares, e cobre com o teu manto, ungindo os umbrais das portas e da janela. Nós oramos porque cremos, Pai, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, tu estarás presente. Visita, Senhor, os hospitais, visita os manicômios, visita as UTIs de todos os hospitais, particulares ou públicos. Visita agora, meu Pai, aqueles que estão dentro da sua casa, sofrendo com essa pandemia terrível, com depressão, com angústias. Visita, arranca, porque aonde a presença do teu Espírito Santo habita, o inimigo ele não entra. Aonde está a tua luz, as trevas, Senhor, não alcançam. Pai de amor e de poder, visita, Senhor, as maternidades, os bebezinhos, Senhor, que ficaram, Senhor, desabrigados, perderam sua mamãe e estão ali necessitados dos teus cuidados, Senhor. Visita aquele bebê que foi lançado no telhado, Senhor, por desordenança de uma mãe, Pai. Está viva, neném, creio eu, mas precisa de cuidados. Visita, Senhor, os 4 cantos da nossa cidade, onde existem mentes vazias sendo manipuladas pelo inimigo para matar, roubar e destruir. Que as forças do mal sejam destruídas, Senhor, e o teu nome venha a ser glorificado. Se porventura existe um servo, uma serva, uma pessoa desprotegida na rua, meu Pai, onde assaltantes pegaram, Senhor, para matar, roubar, para destruir, Senhor, que tu venha dar livramento.
dá livramento nos pontos dos ônibus, dá livramento nas ruas, nas calçadas, nas praças, dá livramento para aqueles que estão querendo chegar em casa, meu Pai. Depois de um dia exaustivo de trabalho, depois de um dia cansativo, Senhor, em busca, Senhor, de recurso financeiro, dá livramento, que todos cheguem em paz, Senhor, nas suas moradas. Olha para os teus filhos, meu Deus, que estão apreensivos porque pegaram esse Covid-19. Senhor, meu Deus, que sejam curados agora, que não fique nenhuma sequela, Senhor, nos seus organismos, nos seus órgãos, no seu corpo. Que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Meu Deus, eu te apresento também esse comunicado que nós recebemos hoje. Que há, Senhor, notícias que o templo vai abrir. É o que nós queremos? Sim, é o que nós queremos. Queremos a igreja, Senhor, reunida. Queremos adorar juntos. Queremos te glorificar com toda certeza. Mas aqui, Senhor, meu Deus, existe, meu Pai amado, um desejo. E qual é o teu? Queremos, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se é para abrir a igreja, para não contaminar ninguém, e se abra as portas, mas se ainda não é o tempo, dá, Senhor, meu Deus amado, segura firme a tua igreja, meu Deus, até abrires as comportas, meu Pai. Porque nós elevamos nossos olhos ao alto, porque sabemos que é de lá que vem a palavra, é de lá que vem a nossa direção. Porque uns confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. E a tua palavra diz que maldito é o homem que confia em outro homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor. E a nossa confiança está em ti, Pai. Nós estamos seguros em ti, cremos que grandes coisas tu vais fazer. Então fala com a tua igreja nessa noite, através da tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. Eu diminua, teu Espírito Santo cresça e apareça, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra hoje, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, o versículo 17 ao versículo 20, que fala o regresso dos 70. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor. Amados, quando o Senhor, aleluia, só abrindo aqui um parênteses, não é porque você está em casa que você não faça referência à palavra. Abra, não perca o costume de estar com a Bíblia na sua mão. Abra a palavra, acompanhe a leitura. Se porventura tiver dúvida, lance a pergunta aí. Se nós tivermos condições para responder, nós vamos responder. Se tem alguém nessa noite que precisa de uma palavra de fé, fique intercedendo para o Espírito Santo nos usar para falar tremendamente com você. Amém? Então a palavra de Deus assim declara para cada um de nós. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 20, que diz: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Amém? Essa palavra que Deus ministrou hoje trata-se de fé, porque quando Deus ele usou o seu Filho para trazer autoridade, para revestir a sua igreja autoridade de poder, é para ela exercer tudo pelo momento que ele executar, cada vez mais que a fé estiver dentro do nosso ser, crendo que ele é poderoso para fazer através de cada um de nós infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós agimos. Então a igreja ela age por fé. A autoridade foi nos dada.
E quando ele diz que nós temos que ser revestidos, esse revestimento é do poder do alto. Jesus, quando ascendeu, quando ele foi levado aos ares, aleluia, pelos seus anjos, ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, para que do alto vós sejais revestidos de poder. Então o poder vem do alto, é de lá que nós recebemos a ordenança para nós vencermos as guerras e vencermos as batalhas. Se as batalhas, elas são espirituais, a guerra que nós enfrentamos, ela é espiritual. Ela é uma guerra invisível, onde os nossos olhos não alcançam, mas às vezes, muitas vezes, nós sentimos a aproximação do mal. Quando nós falamos, quando nós estamos em certos lugares, nós sentimos uma presença ruim. Isso é guerra. E quando nós somos verdadeiramente perseguidos pelo inimigo, é porque ele quer nos paralisar, para nós não continuarmos na jornada que Deus, ele quer realmente que nós venhamos a obter. Aqui dentro da palavra de Deus, no livro de Gênesis, o Senhor, ele falou profundamente aqui com Abraão. Gênesis capítulo 18, o Senhor falou bem assim a Abraão, quando ele iria destruir Sodoma e Gomorra. O Senhor disse assim, capítulo 18, versículo 16 de Gênesis, diz assim: tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou a fazer? Aleluia. Quando Deus ele fala isso, ocultar, a Bíblia diz que antes que venha acontecer algo, Deus revela aos seus profetas, para que os seus profetas se posicionem, busquem a presença de Deus, pelo ato da fé, a forma que nós devemos combater aquela guerra, aquele combate que está, realmente Deus está mostrando. Muitas vezes que Deus ele mostra e revela em sonhos, ele quer que nós venhamos a dobrar o nosso joelho e guerrear em oração. E se porventura estiver renhida, a guerra estiver totalmente fechada, impossível de você alcançar, e se Deus te orientar para você jejuar, para você orar, você vai pela direção que o Espírito Santo ele vai te dar para você alcançar a meta de vitórias e de realizações, porque Deus conhece as metas que o inimigo quer usar para te destruir. Então Deus ele revela, Deus ele fala. E porque Deus ele falou de uma forma tão maravilhosa? Porque Abraão ele cultivou uma singela, maravilhosa amizade com Deus. Ele realmente atribuiu a Abraão para que ele viesse a ser o pai da nossa fé. Aleluia. Então a igreja ela não age pela carnalidade, pela sua impulsividade, ou seja, eu vou jejuar assim, 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 para Deus ele executar assim, assim, assim. Não. Primeiro você tem que ter consciência que quem dá as normas é Deus. Quem dá a direção é Deus. Quem dá a diretriz é Deus. Porque nós não estamos enxergando onde o diabo está, da forma que ele se posicionou para guerrear. Mas Deus, ele conhece as estratégias no reino espiritual e vai movimentar você através da oração, e muitas vezes pode ser através do jejum, para que você venha desbaratar o reino das trevas. Porque aqui no Evangelho de Lucas ele diz, eis que vos dei autoridade. Autoridade é nos dada por Cristo. O revestimento é o Espírito
Santo de Deus em nós. Porque esse revestimento é a qualidade do dom que Deus ele derrama sobre a sua igreja. Uma coisa que eu tenho observado é que a igreja ela não busca mais os dons do Espírito Santo. A igreja ela não está mais preocupada em saber quais são os dons para você trabalhar, para você fazer de qualidade a obra do Senhor. Porque são os dons que vão te levantar, são os dons do Espírito Santo que vão te instruir para você guerrear a igreja. Então os dons, eles vão fazer com que você venha ser revestido dessa autoridade e usar esta autoridade para derrotar as forças do inferno. E quanto mais você se colocar na posição de guerra, quanto mais você lutar, mas o teu adversário vai querer se opor para paralisar você, para você não continuar. Eu costumo sempre dizer que quando as coisas que você faz, a obra de Deus, você ora, e quando você vê que o inimigo se levanta, é porque você está na direção certa. Porque a oposição que ele realmente monta contra a nossa vida, e nós vamos através dessas oposições com fé, com autoridade, nós vamos lutando, nós vamos guerreando, nós vamos combatendo ali através da palavra, e você através de todas essas atitudes de autoridade, você está fazendo ele perder força, ele tenta se erguer para te abater. Então você precisa realmente entender que esse tempo que Deus ele chama a sua igreja para que ela venha combater o bom combate, é um tempo que Ele quer nos dar revestimento, que Ele quer mudar a nossa situação e que Ele quer te entregar a bandeira da grande vitória que você pediu para Ele. E o Senhor diz: eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Quando Ele fala serpentes e escorpiões, não é o próprio ser da serpente, do escorpião, mas são os demônios que são considerados como serpentes e escorpiões. São legiões que nós estamos lutando. O tempo que nós vivemos hoje não é mais o tempo passado, onde nós lutávamos com certos tipos de demônios. Hoje a igreja ela está lutando com uma potestade muito grande, uma potestade alta. Hoje os reinos já estão rangendo cada vez mais os dentes para nos devorar, porque a volta de Cristo está muito mais próxima de que qualquer cristão possa imaginar. Então eles estão querendo derrotar, querendo quebrar as forças da igreja, querendo tirar o ânimo da igreja, fazendo com que as situações venham cada vez mais a ficar estreita para que você venha desistir. Mas Deus te deu autoridade. Ele disse assim: eu não vos dou, não. Ele disse: eu vos dei. Ou seja, quando você recebe o Senhor como Salvador, essa autoridade, ela vem sobre a sua vida, mas você tem que orar, você tem que jejuar, para que essa autoridade venha com poder, para ser exercida pela fé, porque não é por vista. Você não pode desanimar no meio desse campo de batalha. Você tem que entender que é por fé que você está agindo. É por fé que você está fazendo a obra do Senhor. Amém? Então nós não podemos esmorecer. Nós temos que ter robustez. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Romanos capítulo 5 diz: pois justamente mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é o milagre da nossa justificação. E versículo 2 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Pela fé nós vamos alcançar o impossível. O que o Senhor diz aqui? E não somente isto, mas também nós temos que nos gloriar. Nos gloriar, sim. Em quê? Nas tribulações.
Olha aí, sabendo que a tribulação, ela vai produzir perseverança. Porque quando eu alcanço essa situação de ter fé, ela não vem por vir. A fé, ela vem por intermédio da minha ação, de buscar a presença de Deus, de dobrar o meu joelho na presença de Deus, de falar com Deus as minhas dificuldades, para eu alcançar através dele um milagre. Não é milagre que você está pedindo de Deus? Ah não, pastor, não é milagre, é algo impossível, algo que você quis descartar, algo que você quis deixar de lado. Não tem jeito, eu desisto. Não, Deus não se apraz de covardes. Deus não te chamou para ser covarde. Deus te chamou para você executar a fé, porque Ele diz aqui que nós devemos nos gloriar nas tribulações. A tribulação não vem para nos esmorecer e nos matar. A tribulação vem para nos levantar. Eu não sei se você já passou por esse processo de tribulação. É angústia, é luta, e ao mesmo tempo vem aquela fraqueza, aquele desânimo, que você não tem força de orar, que você não tem força de adorar, você não tem força de ler a Bíblia. Aí você fala com Deus, faz uma oração de choro, de pranto, e quando você levanta, você sente aquele sobrenatural te erguendo, aquela força dentro de você, caminhando, fazendo você fazer o sobrenatural. Por quê? Porque nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações, porque ela vai produzir dentro de nós perseverança. Aleluia! E a palavra de Deus diz aqui no versículo 4, capítulo 5 de Romanos: pois a perseverança, ela produzirá o quê? Experiência. A minha experiência vai servir para você. A sua experiência vai servir para aqueles que estão te cercando. Porque nós somos testemunhas de Deus aqui na terra. Quando Ele nos chamou e nos colocou no campo de batalha. Mas nós não estamos sós, nós estamos com Ele. Ele está na nossa frente, Ele está nos conduzindo, igreja. Não fique desanimado se as situações estão opostas. Quanto mais oposição, mais Deus, Ele quer usar a fé que você tem dentro do seu ser para você agir, porque a vitória já foi determinada para você. Então a perseverança, ela produz experiência, e a experiência, ela produz o quê? Esperança. E ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração. O amor de Deus está aqui. É Ele que nos movimenta para nós chorarmos, para nós estarmos na sua presença. É o amor de Deus. O amor de Deus, ele faz o sobrenatural. O amor de Deus nos ensina a suportar. O amor de Deus nos ensina a sermos mais humildes. O amor de Deus nos ensina a perseverar. O amor está acima de qualquer dom. O amor está acima de qualquer dom. Dom de revelação, dom de profecia. O amor está em primeiro lugar. Porque sem amor você não conduz, sem amor você não consegue, aleluia. Porque o amor, ele nos faz realmente refletir com o coração em Deus. Amém? Ora, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, Ele morreu. Ele morreu a seu tempo pelos ímpios, que éramos nós. Que estávamos no mundo ímpio, que estávamos no Egito, que estávamos no pecado. Ele morreu por nós. Mas Ele olhou para cada um de nós. E Ele olhou com amor eterno, desde a cruz do Calvário, nos perseguiu, desde o ventre da nossa mãe, desde quando ninguém nos via, Ele estava nos contemplando ali. E Ele diz, através dele, através dela, eu vou fazer uma semente de fé, eu vou fazer dele, eu vou fazer dela instrumento na minha mão. E hoje você é instrumento na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Então ele disse: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Ou seja, o nosso Senhor, ele se tornou maldito por mim e por você. E essa maldição, ela foi quebrada na cruz do Calvário. E nós alcançamos através de Cristo a nossa justificação, que é a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 9 do capítulo 5 diz: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus não quer que nós venhamos a cair no inferno. Deus não fez o inferno para os seus filhos. Deus, ele fez o inferno para os rebeldes, para os demônios, para as potestades que se rebelaram contra ele, porque Satanás queria ser Deus, queria ocupar o seu lugar. Aleluia! Então Deus, ele não está realmente num coração orgulhoso. Deus quer um coração humilde. Deus quer habitar no coração humilde. Não bata no peito dizendo que você é orgulhoso, ou dizendo assim: eu não sou orgulhoso, mas eu não quero que ninguém venha pisar em mim. Não bata no seu peito, porque isso não agrada a Deus. Isso é egocentrismo. Nós temos que entender que o nosso Senhor se rendeu por você e por mim. Ele se rendeu por nós. E Ele nos justificou ali na cruz, para que nós viéssemos a ter dignidade de receber essa salvação ditosa. Louvado seja Deus. E o versículo 10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Igreja, Abraão foi conhecido e reconhecido como o pai da fé. Se ao ler a Bíblia, se ao ler a palavra de Deus, você não crê que Ele está falando com você, você tem que se reconciliar com Deus. Porque Abraão, ele alcançou a promessa. Deus falou na oração com Abraão e disse que ele seria pai. 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 Mas aqui a palavra do Senhor em Romanos 4, versículo 16, diz o seguinte. Aliás, versículo 13. Não por intermédio da lei, que Abraão, com a sua descendência, coube a promessa de ser dele do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Por quê? Pois os da lei é que são os herdeiros. Anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. E essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que dá fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele do qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão esperando contra a esperança. Isso é lindo. Porque o corpo de Abraão não tinha mais vida para frutificar, como aqui nós vamos ler. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou seja, ele não tinha mais vigor como um homem para fecundar, para lançar a fecundação em Sara. Ele não tinha mais, como diz a palavra aqui, por quê? Porque o próprio corpo de Abraão já estava amortecido.
sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Aos olhos humanos, Sara e Abraão eram descartáveis. E se fosse nessa época agora, onde tudo está, né, de uma forma extraordinária, genética, já iam dizer, bem, a promessa aconteceu, ainda vamos fazer uma reprodução, vamos contratar uma barriga de aluguel, vamos fazer uma reprodução com outros espermas. Não, Deus não precisa disso. Deus, Ele permitiu que a idade de Abraão atravessasse os 100, Ele permitiu que a idade de Sara atravessasse os 90, para mostrar para você e para mim, que aquilo que é impossível ao homem, é possível para Deus. Porém, isso só é possível se você tiver fé. Porque se você não crê que a Bíblia Sagrada, ela é do Senhor, a palavra de ordenança para nós crermos, aí você não vai vencer a guerra. A autoridade que você recebeu, você não vai usar. Você não vai ter paciência de esperar em Deus. Porque Abraão, ele confiou, como disse aqui, ele creu. Ele creu contra a esperança, mas ele creu. Abraão esperando contra a esperança, mas ele creu. Ele creu que aquele que prometeu era fiel. Já tinha 100 anos. Sarai não tinha o costume já das mulheres, mas ele cria que Deus poderia fazer infinitamente mais, porque a palavra que Deus ordena, ela não volta para ele, ela se cumpre. Mas para a palavra se cumprir, há um tempo determinado para ela cumprir na tua vida. Não é no teu tempo, não é na tua hora, é no tempo de Deus. Mas enquanto isso não acontece, ele prova a nossa fé e a nossa perseverança. Porque como nós lemos aqui, que a perseverança, ela vai produzir o quê? Experiência. Ela está produzindo em você experiência dia a dia. Se você está perseverando, você vai ter experiências para contar. Você vai testemunhar. Você hoje está observando na sua casa o impossível, mas você vai testemunhar, porque o tempo de Deus está chegando e você não pode esmorecer na fé. Abraão passou pelos 100, Sarai passou pelos 90, mas eu creio que você vai ver a grandeza de Deus no tempo certo que Deus determinou a tua vitória. E diz assim: assim será a tua descendência, pois sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o teu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, tu não duvidaste, tu não foste incrédulo da promessa que eu fiz, aleluia, mas pela fé tu se fortaleceu e deu glória a mim. O que eu tenho que fazer, igreja? Você tem que dar glória, você tem que glorificar, mesmo que você não esteja palpando o que Deus te prometeu. Você tem que ter fé, você tem que ter ânimo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não desanime, igreja. Traga para dentro de você a fé. Comece a regar a fé pelas tuas orações. Igreja que não ora, cristão que não ora, não tem fé. Cristão que não coloca o joelho em prática não tem fé, porque a fé começa na tua oração. Imediatamente quando você se coloca para orar, você vê o milagre do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas teve fé e se fortaleceu, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Ande pela sua casa, eu creio que a minha família ela vai se reconciliar, eu creio que meu marido vai ser um homem de Deus, vai ser um pastor, vai ser um missionário, eu creio que meus filhos vão adorar a Deus, vão glorificar. Comece a chamar a existência, como o Senhor disse aqui, aleluia. Ó Pai de muitas nações te constituí, perante aquele do qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem.
Está triste porque as coisas estão decepcionando o teu coração? Está triste porque o teu casamento está de uma hora para outra, está por um fio? Quem está segurando esse fio se chama um só, o cordão de 3 dobras, Deus. É Ele que fortalece, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que vai fazer um grande mover na transformação. Comece a profetizar. Minha casa não vai ser casa dividida, minha casa vai ser casa do amor. Todos vão conhecer meu lar, o lar da bênção do Senhor. O inimigo não tem poder na minha casa, a autoridade está em você. Ele deu revestimento e autoridade para nós pisarmos em serpentes e escorpiões. Eita Deus! Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Isso é sério. Quando você crê que Deus Ele tem poder para mudar, quando você crê que Ele realmente vai transformar, e isso vai realmente ser como justiça na sua vida, Deus vai fazer justiça por você. E não somente por causa dele, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Tenha fé. Existem várias etapas de fé. Existe a fé natural, existe a fé emocional, existe a fé salvífica, existe a fé com o fruto do Espírito, existe a fé do extraordinário, do sobrenatural. Então, qual é o tipo de fé que você deseja realmente executar na sua vida? O sobrenatural? É o impossível que está acontecendo aí, que você não vê resposta do alto? Então exerça a sua fé. Não perca a esperança, porque ela está realmente articulando dentro de você uma grande experiência. E você vai trazer essa experiência para o coração daquele desalentado, daquele que vai passar por quase o mesmo problema que você enfrentou. E você vai ajudar aqueles que estão na beira do caminho a se erguer, porque você foi prova do milagre de Deus. Você foi prova da existência, como o Senhor disse, aquele que chama a existência as coisas que não existem. Deus quer chamar a existência através da tua fé, o que não existe. O que para você já jogou no lixo, já descartou. Tira do lixo, não descarte, porque o impossível quem vai fazer é Deus. Amém? E essa palavra tenha falado com você, que Deus venha fazer o sobrenatural na sua vida, que Deus entre na tua casa, dentro do teu lar, porque nessa pandemia viver assim está meio difícil, entre famílias, é guerra, é briga, mas entenda que é um momento que Deus acolheu todos juntos, para que viéssemos a fazer uma aliança mais forte. Depois que as portas abrirem, nós não sabemos como é que vai ficar a situação, mas sabemos que a nossa vida está no controle das mãos do Senhor. Tenha ânimo, tenha fé, porque o Senhor, Ele vai atribuir a você a glória dEle, de manifestar o teu impossível, e chamar à existência aquilo que não existe. Verdadeiramente, a existência trará uma grande obra das mãos do Senhor na sua vida. Que Cristo tenha falado com você, que Ele tenha te dado ânimo, que Ele venha te levantar, venha te erguer, porque essa é a vontade do Pai. Cuidar dos seus filhos e alimentar cada um com a sua palavra. Creia, Deus está aqui neste momento. Amém? Vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos que estão fora do caminho da graça, vamos orar pelos que estão atribulados, vamos orar pelos que estão cansados, sobrecarregados, porque Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Amém, queridos irmãos? Fecha teus olhos aonde você está. Se você está com alguma enfermidade e você crê pela oração da fé, se você puder colocar a mão sobre a enfermidade, Deus vai te visitar pela fé nesta hora, vai arrancar todo o mal e vai te curar, se você crê. Amém? Agora sim, você vai fazer prova da fé. Oremos. Pai de amor e de poder, como é bom, Senhor, nos reunir aqui para pregar a Tua palavra, para falar o quanto Tu és especial e o quanto o Senhor tem mudado a nossa vida. Através da Tua palavra nós temos visto, Senhor, o nosso crescimento, experiências que temos vivido contigo, meu Pai. Socorre Teus filhos agora. Cada um, Senhor, que coloca a mão sobre a enfermidade, que tem colocado preocupação, que tem, Senhor, tirado o seu sono, que tem colocado angústia, Senhor, dentro do seu ser. Pai de amor e de poder, mostra agora, Pai, que Tu estás aqui conosco nesta live. Cura os enfermos, cura agora, Pai. Seja repreendido todo nódulo, seja repreendido toda inflamação, seja repreendido todo mal, Senhor, todo Covid-19, seja repreendido agora no nome de Jesus Cristo. Sai deste pulmão, sai desse corpo, sai desse sangue, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Cura essa família que está, Senhor, em guerra, que está, Senhor, meu Deus amado, Senhor, meu Deus, em briga, em contenda. Cura, meu Pai. Faz a Tua obra, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Tome em oração, Senhor, meu Deus, em braço de oração. O seu José Bezerra, meu Pai. A dona Socorro Rebouças. São duas pessoas, Senhor, da família do irmão Tiago, sogro, Senhor, da irmã Hélida, meu Pai. Oramos, Senhor, para que Tu venha socorrer o seu José Bezerra, repreendendo todo o mal na sua alma. Liberta a alma dele. Tem algo prendendo na alma dele que precisa ser liberado, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Todo mal, Senhor, dentro do seu coração, Teu Espírito Santo venha constranger para ser colocado para fora em perdão, Senhor. Toma a dona Socorro Rebouças, arranca todo mal, Senhor, do seu corpo, arranca essa angústia, essa tristeza. Faz, Senhor, meu Deus, ela agora ser vivificada pela presença do Teu Espírito. Oramos, Senhor, pela irmã Ellen, que está, Senhor, meu Deus amado, necessitando de saúde. Oramos, Senhor, meu Deus, pela irmã Surama, por toda a sua casa. Oramos pela Mirella, pela Suelga, pela Nancy, pelas crianças. Oramos, meu Pai, pela dona Ilka, pelo seu Branco, pelo Renan, pela Taua. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pela irmã Neide Marialva. A última palavra não é do médico, é Tua, Pai. Faz um grande mover, Senhor. Tira, Senhor, meu Deus, todo mal. Arranca, Senhor, meu Deus. Cambalávias, néfia. Ai, aquele que diz aonde está o Teu Deus. Mostre que Tu és o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Oramos pela saúde, Senhor, do seu Lenilson Fará, e que está, Senhor, entubado com Covid. Deus, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido esse Covid-19, meu Pai. Caia por terra com as suas bagagens, em nome de Jesus. Oramos pela Anne Brandão, pela sua família, pelo seu trabalho. Sustenta, Senhor, meu Deus, essa porta. Ajuda a pagar os salários dos empregados. Pai, mostra a Tua glória, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Oramos pelos pais do Júnior, Vicente, Romana, Senhor, pela sua filha. Oramos pela Jaqueline, pelos seus netos, Enzo e Bernardo. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Oramos pela Terezinha, pela Patrícia Pérez. Oramos pela salvação do pai e irmão da Anne Brandão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, sejam libertos.
Oramos pela Bruninha, pela Regiane, dentro desse hospital. Pai, providencia, Senhor, uma UTI para levar, Senhor, meu Deus, com urgência a Bruninha, meu Pai. Ajuda, Senhor, esse casal que tem pedido socorro nas redes sociais. Toca nos corações, meu Pai. Oramos, Senhor, meu Deus querido, pela saúde do Eduardo Tinoco, que está com Covid. Deus, visita o seu Eduardo Tinoco. Seja repreendido todo mal de morte na sua vida. Oramos pela saúde da Evelyn Lorei, Senhor. Lorei, Senhor, pela cura de asma, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, toca, Senhor, na sua respiração. Toca nos seus pulmões. Arranca essa mancha negra. Faz, Senhor, meu Deus, um grande mover de milagre, em nome de Jesus Cristo. Oramos pela vida da Jéssica, Senhor, que está em trabalho de parto. Meu Deus, sobrinha da Lívia, meu Pai, que Tu venha, Senhor, meu Deus, estender a Tua mão, que esse bebê venha nascer com saúde, venha trazer alegria para dentro da sua casa, meu Deus. Oramos, Senhor, meu Deus querido, em nome de Jesus Cristo, que os batimentos cardíacos do bebê sejam totalmente, Senhor, meu Deus, harmonizados, venham ser restabelecidos. Acalma este bebezinho, meu Pai. Tira, Senhor, todo mal, Senhor, meu Deus, sobre a vida deste bebê, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, tira toda a roxidão. Em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela irmã Nildete. Oramos pelo Michel, pela Carla. Oramos, Senhor, meu Deus querido, meu Pai, por toda a família Marialva. Oramos pela Cris, pelo Jorge, Dona Estel, Michel, Caio. Oramos, meu Deus querido, por todo o círculo de oração. Irmã Maria, Arleia, pastora Adriana, a irmã Fátima Ferreira. Oramos pela Dona Lourdes Dávila, o seu Bosco, o João Marcelo. Oramos, Senhor, meu Deus, por todos, o Sérgio. Oramos, meu Deus querido, por todos os diáconos e diaconisas da Tua igreja. Estende a Tua mão sobre o Neto, sobre a Isabelle. Estende a Tua mão, Senhor, sobre a Dila. Estende a Tua mão, Senhor, meu Deus querido, sobre a Vange, sobre a Dona Laura, sobre a Marta. Estende a Tua mão, Senhor, sobre o Jean, sobre a Ismaila. Estende a Tua mão, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, sobre a Anne, o Vitor. Estende a Sua mão sobre a Anne, Senhor Brandão. Senhor, meu Deus querido, Fábio Brandão, irmã Eleida. Oramos pela Lívia, sua casa. Oramos pela Reniquel, a Carla, a Fernanda. Oramos, meu Deus, pela Lene, pela Estelinha. Oramos, meu Deus querido, meu Pai, em nome de Jesus, pelo Tiago, Senhor, pela Suzy. Oramos pelo Tiago e a Hélida. Oramos também, meu Deus, pelo pastor Davi, pela Dani. Oramos, meu Deus querido, meu Pai, pela irmã Heloísa, pelo Mateus Arcanjo. Oramos, meu Deus querido, que Tu venha guardar, Senhor, cada um, pelo seu Paulo Amaral. Oramos, meu Deus querido, meu Deus amado, essa porta é Tua, essa igreja é Tua. Se é o tempo de abrir a porta, Senhor, fala conosco. Não deixa, Senhor, meu Deus, nós entrarmos no tempo, se não é o tempo Teu determinado, meu Pai. Freia a Tua igreja, se é a Tua vontade. Se não é, abre mesmo as portas para nós virmos, Senhor, Te exaltar, Te glorificar, salmodiar. Será um culto de bênção, será um culto de vitória, será um culto de avivamento, de glorificação do Teu nome, Pai. Deus, que todo mal seja repreendido, Senhor, meu Deus, da minha casa, da vida dos meus filhos, da vida do meu esposo, da minha vida. Todo mal caia por terra, todo objetivo do diabo seja desfeito, todas as suas obras sejam canceladas, toda oração contrária seja desfeita. Contra a minha casa não há acusação. Guarda a nossa igreja, guarda o Glauco, guarda, Senhor, este lugar. Guarda os nossos vizinhos, Dona Maria Rosa, guarda da Vera, guarda todos os nossos vizinhos ao nosso redor, meu Pai. Nós oramos porque grande é o Teu amor pela Tua casa, pela Tua igreja, meu Pai. Leva-nos em paz e nos livre de todo mal. Pai querido, eu faço oração pela irmã Merina, pelo irmão Ricardo. Eu oro, Senhor, meu Deus querido, que Tu venha guardar, que Tu venha proteger, que todo mal contra a sua vida, meu Pai, não venha prosperar. Pela Gabi, pela Lara, pelo João. Oramos, Senhor, meu Deus querido, pelo seu Tonho, pela sua esposa. Oramos por toda a família, meu Pai. Oramos, meu Deus, meu Pai,
porque a nossa esperança e a nossa segurança está em Ti, autor da nossa vida, autor da nossa fé. Tu és a nossa esperança maior, Pai. Muito obrigada, Senhor. Abençoa a irmã Tati, seu esposo Daniel, seus 2 filhos. Abençoa a irmã Raquel, seu filho. Abençoa a Mara, seu Ofrânio. Abençoa todos do grupo da Rocha Viva. Abençoa o Alisson, a Débora. Abençoa todos, meu Pai. Abençoa o pastor Paulo, que tem intercedido muito por nós. Abençoa o pastor, Senhor, que está lá em Santa Catarina. Pastor Gil. Abençoa, meu Deus, querida pastora Neuziane. Abençoa o irmão Walter, a Érica, que estão nos Estados Unidos. Abençoa cada um, Pai. Nos protege. Que a Tua mão venha nos guardar, Pai. Nossa entrada, nossa saída está em Tuas mãos. Nosso futuro está diante de Ti. Pai querido, nós Te bendizemos. Muito obrigada. Guarda a irmã Nath, que está, Senhor, na frente, Senhor, dessa obra, dentro do contexto da prefeitura. Abençoa cada um, Pai. Eu Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa o nosso Paulo Amaral, nosso amigo. Que seja o Teu nome glorificado na vida dele. Seu Paulo, estou com saudade do Senhor, viu? Em nome de Jesus, nós vamos tomar um café junto. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu amo vocês, igreja. Ó Deus, toma, Senhor, nós precisamos desse Teu refrigério. Nós precisamos da Tua força, Senhor. Como nós precisamos, Senhor, de Ti. Esteja conosco, direcionando nossos passos, direcionando nossas vidas, meu Pai. Porque em tudo e para tudo, Senhor, Tu és o nosso grande mediador. Tu és, Senhor, a nossa grande vitória. Que as bestas feras, Senhor, sejam destruídas. Serpentes e escorpiões sejam lançados nas profundezas do abismo do inferno. Todo mal preparado de Satanás contra a nossa casa seja agora quebrado, seja desfeito. Em nome de Jesus Cristo, toda seta mortal caia por terra, louvando e adorando o Teu nome para todo sempre, é o que nós estamos fazendo aqui. Abençoa, meu Deus, o Almir Salvador, que está, Senhor, meu Deus, enfermo. Abençoa, meu Deus, a Dadá. Abençoa a Tiane, a Tina, a Suzane, o Moisés, o Davi. Abençoa, Senhor, a Deise. Abençoa, Senhor, o Belém. Abençoa suas filhas, seus netos, seu genro, meu Pai. Abençoa toda a minha família, Senhor, também que está na Paraíba. Abençoa a minha família que está em Manaus. Graças Te damos. Abençoa o coronel Euler, a sua esposa, seus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. A graça, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, e Deus nos abençoe em nome de Jesus. Igreja, se Deus permitir, a próxima Santa Ceia será aqui. Se não, nós iremos fazer na live a Santa Ceia. E fique ligado para você vir pegar o kit ou vir aqui receber a Santa Ceia. Só que se a porta abrir, eu peço que todos entrem com ordem, com decência, com luvas, com máscara, para se proteger. Se assim Deus permitir que nós venhamos a abrir as portas. Senão, vamos fazer realmente pela live, tá bom? Porque a igreja ela já foi desinfectada. Já fizemos a desinfectação pela Hemops, já limpou. Então é necessário que todos também venham a cooperar pelo ambiente, tá bom? Que Deus abençoe a todos e que o Senhor abençoe com uma grande vitória na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém.